Hoje eu gostaria de conversar com você sobre um assunto muito sério e relevante. Às vezes nós recebemos pacientes com histórico de dor de cabeça ou que apresentou algum tipo de convulsão ou de ataque epilético. O que fazer diante desses casos? Será que isso pode ser ou esses sinais apresentam ou podem ser indicativos de alguma coisa mais séria? Sim, às vezes são os primeiros sinais e sintomas dos tumores cerebrais. Afinal, o que são os tumores cerebrais? Como eles aparecem? Quais são as regiões mais afetadas pelos tumores cerebrais? Vejam que nós podemos dividir em dois grupos. A população pediátrica, onde há um predomínio dos tumores que ocorrem mais nas regiões localizadas na parte de trás da nossa cabeça, como nós estamos vendo aqui nessa imagem do computador, onde há um grande tumor localizado na região posterior da cabeça, chamada de fossa posterior. Também podem ocorrer tumores na região acima, chamada de supratentorial, em crianças como em adultos. Mas em crianças, sem dúvida, o tumor mais frequente são os tumores que ocorrem nessa região. Enquanto que nos adultos há um predomínio dos tumores que ocorrem no cérebro. E é muito frequente nós recebemos pacientes com histórico de dor de cabeça, de repetição, uma dor de cabeça que não melhora. Por quê? Porque às vezes esses tumores eles crescem e o crescimento do tumor acaba levando um aumento da pressão na cabeça, e esse aumento, chamado pressão intracraniana, esse aumento acaba iniciando um quadro ou um problema que são as dores de cabeça frequentes. Outra situação peculiar é o aparecimento de crises convulsivas. Vejam só que o cérebro, nós temos aqui várias cores que mostram as diferentes regiões do nosso cérebro. E há determinadas regiões em que a incidência ou a frequência de crises associadas aos tumores ela é muito maior, como por exemplo a região do lobo temporal, onde nós estamos apontando aqui. Então essa é uma região em que tumores que ocorrem aqui frequentemente levam a crise convulsiva ou ataques epiléticos. Uma vez suspeitado desses sinais e sintomas, essas pessoas devem ser submetidas a exames detalhados para que nós possamos identificar os tumores o mais breve possível. Os exames mais indicados são a tomografia de crânio e a ressonância nuclear magnética. São exames que hoje permitem que nós possamos realizar o diagnóstico e também o planejamento do tratamento desses pacientes. Mas eu descobri um tumor na minha cabeça, isso tem cura? Muitas vezes nós realizamos o tratamento com o objetivo de solucionar o problema. Sim, na grande maioria dos casos, nós temos um bom êxito em relação ao tratamento desses tumores. Em algumas situações, quando o tumor tem um comportamento mais agressivo, há necessidade da complementação do tratamento cirúrgico que se faz através da rádio e também da quimioterapia. Que isso será discutido com toda a equipe após a realização da cirurgia e a confirmação do diagnóstico. Nós realizamos uma reunião em que podemos estabelecer as metas de tratamento nos casos de tumores que há necessidade da rádio ou da quimioterapia. Naqueles outros tumores benignos em que a cirurgia é suficiente, o objetivo é o acompanhamento regular, que deve ser feito com o profissional. Aqui no Centro Integrado de Neurocirurgia, nós temos profissionais totalmente competentes e habilitados para o acompanhamento dessas patologias, dessas doenças que ocorrem dos tumores cerebrais.
E é muito importante que esses profissionais possam ter uma participação muito ativa na condução desses casos, porque, via de regra, há necessidade de tomada de decisões e essas decisões precisam ser tomadas por profissionais com habilitação e formação adequada. É muito preocupante quando os pacientes, os familiares, os pais, os responsáveis vêm até nós com problemas relacionados aos tumores cerebrais. Nós sempre procuramos estabelecer desde o início uma relação muito clara do que irá acontecer, quais os tratamentos, das possibilidades de acompanhamento desses pacientes. E é muito importante dizer que hoje a neurocirurgia ela é uma área que converge uma série de elementos tecnológicos que permitem que nós possamos realizar tratamentos com uma menor morbidade, um menor risco para esses pacientes, reduzindo assim possíveis complicações na remoção dessas lesões. E é sempre importante que, quando você faz o casamento de uma técnica cirúrgica bem aplicada com a tecnologia, o resultado é o que nós esperamos, que é a melhor qualidade de vida para os nossos pacientes.